Graça e paz, amados, mais uma aula, né? A segunda aula do nosso curso de interpretação bíblica, hermenêutica. Hoje eu vou falar dos principais erros de interpretação bíblica. São aqueles 8 vídeos que eu tenho no meu canal e mais alguns outros que eu vou falar também hoje. Como eu sei que nem todos tiveram tempo de ver e não recebi retorno dos irmãos acerca dos vídeos, então eu vou comentar. E eu também cometi um erro, tá? Todo mundo erra, eu também erro. Eu falei que Eliseu não tinha ressuscitado ninguém, Eliseu ressuscitou. Elias ressuscitou, perdão, foi Elias. Elias ressuscitou. Elias teve uma ressurreição no ministério dele. Eliseu teve 2. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Deixa eu só projetar aqui e compartilhar a tela com vocês, por onde a gente vai começar hoje. Deixa eu ver quando é que eu compartilho a minha tela. Compartilhar a tela. Ok. Aí agora é janela. E é aqui que eu quero compartilhar. Todos estão vendo aí a apresentação? A projeção? Estão conseguindo ver? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Tá ok, pastor, tá. Glória a Deus. Então vamos lá. Versículos mal interpretados. Eu vou fazer uma análise exegética dos textos que eu gravei, os 8 vídeos, e mais alguns outros, certo? Não vai dar para falar, evidentemente, que não vai dar para falar de todos os erros de interpretação que a gente conhece no meio cristão. Não tem como, tá? Mas vamos falar dos mais comuns, dos mais famosos, tá? Que geralmente há esse erro de interpretação, é ministrado nas igrejas, é orado, é profetizado, mas, infelizmente, de uma forma equivocada e, às vezes, até uma heresia, tá bom? Então, vamos lá. A gente já viu, semana passada, a questão da interpretação bíblica. Aí eu coloquei aqui uma análise exegética dos textos bíblicos, mais frequentemente tirados de contexto, restaurando o sentido original de cada passagem à luz do seu contexto histórico, literário e teológico, tá? Então, vamos considerar aqui 3 contextos. O histórico, cada versículo pertence a um tempo, a um lugar e audiência específicos. O literário, o gênero e a estrutura do texto determinam como ele deve ser lido. E o teológico, a mensagem central da Escritura, iluminada cada passagem individual. A mensagem central da Escritura ilumina cada passagem individual da Escritura. Amém? Então, vamos lá. João 10:10. É comum, eu acredito que os amados já devem ter ouvido, e eu até no início da caminhada cristã, eu aprendi errado e repliquei errado, certo? João 10:10 não fala de Satanás, mas é muito comum você ouvir nas denominações, pregações, seja ela você presente, ou seja ela através de uma mídia, de uma rede social, você ouvir alguém falando, João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem já ouviu isso? Dá um oi para mim aí, só para ter um retorno. Algum irmão, irmã? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Já ouvi. Bom, amém. Eu queria ter um retorno de vocês para saber se vocês estavam me ouvindo. O versículo não está escrito Satanás, nem o diabo, tá? A palavra que está lá é o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A má interpretação. A leitura popular identifica o ladrão como o diabo, transformando o versículo em uma declaração de guerra espiritual contra Satanás. Essa leitura é amplamente utilizada em contextos de batalha espiritual e teologia da prosperidade. Vocês vão ver que muitas dessas heresias e erros de interpretação
vieram com a teologia da prosperidade, que já tem aí, por baixo, uns 40 anos. Depois eu vou pesquisar para vocês direitinho, mas já tem um bom tempo aí no nosso meio, infelizmente. Exposição exegética. No contexto original, o ladrão não se refere ao diabo, mas sim aos falsos guias espirituais e líderes religiosos, corruptos da época, como os fariseus, que exploravam e oprimiam o povo para manter seu próprio poder. O capítulo 10 de João é uma continuação direta do capítulo 9. Veja a importância do contexto do texto, onde Jesus acabara de curar um cego e os fariseus o expulsaram da sinagoga. O discurso do bom pastor é, portanto, uma crítica direta à liderança religiosa corrupta de Israel. O ladrão, o verso 10, na parte A, falsos pastores e líderes religiosos que usavam o povo como instrumento de poder e ganho pessoal. O bom pastor, que até Salatiel falou na semana passada, é Jesus, no verso 10, na parte B. Jesus se apresenta em oposição direta. Ele dá a própria vida para salvar as pessoas e conceder-lhes vida espiritual plena, não riquezas materiais, tá? Riquezas materiais veio da teologia da prosperidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Eu vou correr um pouquinho, porque isso aqui eu já tenho vídeos e aqueles que já viram vão só reforçar, né? É um reforço, digamos assim. O Mateus 6,33, também muito usado no nosso meio. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é isso que está dizendo o texto? Vamos analisar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A má interpretação. A expressão todas estas coisas costuma ser mal interpretada como uma promessa de luxos, riquezas ou sucesso profissional para quem prioriza a fé. Exposição exegética. O versículo está inserido no Sermão do Monte, que vem do capítulo de Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. E o contexto imediato, versículos 25 a 32, revela que Jesus estava lidando com as necessidades essenciais de sobrevivência, comida, bebida e vestuário. Ele se dirigia a uma audiência predominantemente pobre, composta por camponeses galileus que viviam sob a pressão econômica do Império Romano e da aristocracia sacerdotal de Jerusalém. O problema identificado, a ansiedade gerada pela escassez material e pela incerteza econômica do dia a dia. Solução proposta: trocar a ansiedade pela confiança plena na provisão de Deus. Não uma promessa de enriquecimento, mas de sustento básico. Todas estas coisas referem-se especificamente ao que foi mencionado nos versículos anteriores: comida, bebida e roupa, não prosperidade financeira ou sucesso profissional. Não esqueçam disso. A partir de hoje, quando vocês estiverem ministrando, vocês não podem cometer esse erro, tá? Porque já não é mais ignorância, agora vocês já têm o conhecimento, então vamos atentar para isso. Filipenses 4,19, suprimento das necessidades. Versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória. A má interpretação, frequentemente apresentada como um cheque em branco, divino para caprichos egoístas ou luxos pessoais. Uma garantia de que Deus atenderá qualquer desejo do crente. É aqui onde entra o gênio da lâmpada com esse versículo.
você esfrega a lâmpada, que é o versículo Filipenses 4:19. O gênio, que é Deus, aparece e ele pergunta o que você quer e você faz 3 desejos, sejam eles quais forem, e ele vai ser obrigado a realizar o que você quer. Isso não existe. Ele é Deus, tá? Temos que entender que ele é Deus. Então, vamos para a exposição exegética. O contexto é decisivo. Paulo escreve esta carta da prisão. Paulo estava preso. O versículo 19 é a conclusão de um agradecimento específico à comunidade de Filipos, que generosamente havia esvaziado os bolsos para enviar-lhes suprimentos básicos, enquanto ele estava encarcerado. Versículos 14 a 18. A promessa não é universal e abstrata. Ela é uma resposta direta ao sacrifício concreto daquela comunidade. Então, Paulo estava agradecendo a comunidade e estava orando para que eles fossem supridos naquilo que eles estavam suprindo o apóstolo Paulo, que estava preso. Quem foi que escreveu? O apóstolo Paulo, na prisão, em situação de privação material. Destinatário, a igreja de Filipos, que havia feito um sacrifício financeiro real para sustentar Paulo. A promessa, Deus retribuirá o sacrifício deles com sustento material e força espiritual, não riqueza acumulada. Tá? A gente não pode usar isso aqui como o pessoal da teologia da prosperidade, não. Achar que Deus vai suprir qualquer necessidade. Então, eu quero um Porsche, uma Ferrari, Deus vai ter que me dar. Não, não é assim, não. Tem pastor por aí da teologia da prosperidade que diz que se você tiver um fusquinha, você está debaixo de maldição. Misericórdia. Então, eu estou em maldição. Eu não tenho um fusquinha, mas estou bem próximo a isso. Apocalipse 3:20. O convite à porta. O versículo: eis que estou à porta e bato. A má interpretação, muito utilizada pelos apelos evangelísticos dirigidos a pessoas não cristãs, como se Jesus estivesse batendo a porta do coração de um incrédulo, aguardando conversão. Eu acho que todos aqui já ouviram e viram pessoas ministrarem uma palavra evangelística e na hora do apelo dizendo: esse Jesus está à porta batendo. Eu mesmo já fiz isso no tempo de ignorância. Exposição exegética. Este texto é, na realidade, uma repreensão muito severa e urgente direcionada à igreja. Jesus aqui não está falando com aqueles que não são cristãos. Ele está falando com a igreja. A mensagem é para a igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Especificamente a comunidade de Laodiceia. Apocalipse 3, de 14 a 22. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por sua indústria têxtil, escola de medicina e sistema bancário. A comunidade havia absorvido o espírito da cidade, tornara-se morna, autossuficiente e orgulhosa de suas posses, a ponto de o próprio Jesus ter sido deixado do lado de fora das práticas das congregações. E aqui eu faço um parênteses. Quantas igrejas hoje estão fazendo a obra do Senhor, ou pelo menos dizem que estão fazendo a obra do Senhor, e, na verdade, o Senhor não faz parte da obra que eles estão fazendo, o Senhor está do lado de fora. Eles fazem tudo para si, certo? Somente pensando no ventre dele, na prosperidade dele, certo? Enganando o povo, roubando o povo, enganando, e por aí vai. E Jesus não participa de nada disso, ele está do lado de fora. As pessoas fazem, às vezes, a obra do Senhor de uma forma tão automática que esquecem de que ele tem que participar, senão a obra não é dele. Se a obra é dele, ele está participando. Se não é, ele não vai participar. Ele não vai participar de obra de homens, certo? O destino real. Crentes já convertidos, membros da igreja de Laodiceia,
e não pessoas não cristãs em busca de conversão. Diagnóstico: autossuficiência, tibieza espiritual e orgulho material haviam excluído Cristo da vida prática da congregação. Misericórdia. O chamado, um apelo ao arrependimento e à restauração da comunhão íntima com Cristo. Não é um convite inicial à salvação. Hoje eu estava lendo a minha Bíblia, a minha leitura diária, e eu estava vendo aqui o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, ele falando exatamente disso, exatamente desse mesmo assunto, que o juízo vai começar pela casa do Senhor. Então, não pense que Deus vem somente para consertar o mundo e as pessoas que estão lá fora perdidas, não. Ele tem que começar a fazer uma reforma dentro das nossas igrejas, das igrejas chamadas evangélicas, onde está uma mistura de tudo, menos evangelho. Tem de tudo, tá? Tem autoajuda, tem coach, tem psicologia, tem... Olha, é tanta coisa, tá? Mas quando a gente vai extrair, peneirar, não sai uma grama de evangelho puro ali. Jeremias 29:11. Planos de paz e esperança. Hoje até um pastor mandou esse texto para mim, infelizmente, interpretado de forma incorreta. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, de dar-lhes um futuro e uma esperança. A má interpretação, amplamente usado como garantia de uma vida cristã moderna, isenta de sofrimentos, repleta de confortos imediatos e sucesso pessoal. Uma espécie de versículo motivacional, descontextualizado, totalmente fora de contexto, tá? É um versículo motivacional. Você está desanimado, a pessoa manda esse versículo para você para lhe motivar. Vamos ver a exposição exegética. O versículo foi escrito para os judeus exilados na Babilônia. Não podemos esquecer o contexto histórico, cultural, teológico. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Foi escrito para os judeus que estavam exilados na Babilônia, uma nação que havia perdido suas terras, suas casas e seu templo sagrado devido à desobediência à aliança. Era uma palavra de consolo declarada em meio à catástrofe nacional. O elemento mais frequentemente omitido na citação popular é o verso 10, que estabelece a condição temporal da promessa. 70 longos anos de cativeiros antes de qualquer resolução. Então, antes dessa palavra se cumprir, eles enfrentariam 70 longos anos de cativeiro. Veja aí. A situação: exílio na Babilônia, perda da terra, do templo e da identidade nacional. O cumprimento: restauração histórica no tempo certo de Deus, não conforto imediato ou prosperidade pessoal. Isso é importante, tá? A promessa: Deus não os abandonaria, mas a resolução viria após 70 anos de cativeiro. Promessa de Jeremias 29:11 não elimina o sofrimento, ela o atravessa. Os destinatários originais ainda teriam de suportar décadas de exílio antes de ver qualquer cumprimento. E pela quantidade de anos, que foram 70 anos, com certeza, muitos que ouviram essa profecia, essa promessa, não viram o cumprimento dela, morreram sem ver o cumprimento. Seus filhos ou netos foi que viram o cumprimento dessa promessa. Amém, amados? Mateus 7:1, sobre o julgamento. Muitas pessoas disseram: não pode julgar, meu irmão, não pode julgar. Não pode julgar, não pode julgar o pastor, não pode julgar o irmão, não pode julgar ninguém. Peraí, calma, não é assim. Vamos ver o que é que diz a palavra.
Não julguem para que vocês não sejam julgados. A má interpretação, frequentemente utilizada para validar o relativismo moral absoluto, calando o discernimento ético ou a correção fraterna, como se qualquer avaliação moral fosse proibida por Jesus. Esse é o erro, é a má interpretação. Achar que você não pode, de forma nenhuma, julgar nada nem ninguém, tá? Isso aqui é um erro. Vamos ver a exposição exegética. Jesus não proibiu identificar erros morais. Ele condenou o julgamento puramente hipócrita. A atitude de alguém que nota um cisco no olho do irmão enquanto carrega uma trave no seu próprio. Versículos 3 a 5. Ele está condenando isso, julgamento hipócrita. É você estar julgando uma pessoa e está cometendo um erro maior ou pior do que aquela pessoa. Então, primeiro você corrige o seu, depois você querer corrigir, ajudar o irmão. A solução proposta por Jesus não é a ausência de julgamento, mas um julgamento honesto e autocrítico. Notavelmente, no mesmo capítulo, versículos 15 a 20, Jesus instrui explicitamente os discípulos a exercerem discernimento para identificar falsos profetas pelos seus frutos. Certo? Do versículo 15 a 20, Jesus instrui explicitamente os discípulos a exercerem discernimento, e é um julgamento, a exercerem um julgamento para identificar falsos profetas pelos seus frutos. Então, se Jesus está dizendo para os discípulos exercerem um discernimento, um julgamento, para julgar falsos profetas pelos frutos dele, ele não pode condenar o julgamento. Seria uma contradição, tá? O que ele falou foi o julgamento hipócrita, tá? Esse aí, sim, não deve acontecer. Mas o julgamento honesto e autocrítico, você julgar a si mesmo, como diz lá no texto de Coríntios, né, que a gente usa na ceia, examine-se o homem a si mesmo, deve ser, sim, realizado. E observar, sim, os profetas e seus frutos. Ver se aquele homem realmente é um homem de Deus ou não. Se o que ele está falando realmente está nas Escrituras ou não. O que é proibido? O julgamento hipócrita. Condenar no outro aquilo que se pratica ou tolera em si mesmo. Esse é o problema. Eu vou condenar que o irmão mente, mas eu minto, né, a toda hora. Então, como é que eu vou condenar ou julgar? Condenar, perdão. Como é que eu vou julgar uma pessoa se ela, por ela estar mentindo, se eu sou um mentiroso, quanto mais? Não posso. Aí é hipocrisia. O que é exigido? O discernimento honesto. Primeiro, remover a trave do próprio olho, para então ajudar o irmão com o cisco no olho dele. Versículo 5. O que o mesmo capítulo ordena? Identificar falsos profetas pelos seus frutos, versículos 15 a 20, o que exige necessariamente o exercício do julgamento e do discernimento. É algo que nós devemos pedir a Deus, é discernimento. Continuando. Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. A má interpretação, transformada em uma espécie de mantra ou amuleto do pensamento humanista, onde se crê que Deus garantirá sucesso individual, passar em concursos, obter ganhos financeiros, vencer competições esportivas e por aí vai. Tudo posso. Então, se eu posso tudo, está garantido para mim que tudo me é lícito. Mas isso aqui é errado, certo? É você ter um pensamento humanista centralizado em você, na pessoa, no homem, e não em Deus. Deus tem que ser o centro. Jesus tem que ter o centro, e não o homem.
Exposição exegética. O contexto do texto mostra exatamente o oposto da interpretação popular. Paulo fez essa declaração da prisão, e ela é a conclusão de um raciocínio sobre contentamento em meio à adversidade. Versículo 11 e 12. O tudo posso não é uma afirmação de capacidade ilimitada para alcançar objetivos pessoais. É uma declaração de resistência e contentamento em qualquer circunstância. Paulo diz: eu sei estar contente em qualquer circunstância. Vamos ver o contexto imediato, verso 1, 11 e 12. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei o que é ter necessidade e sei o que é ter fartura. É isso que Paulo está falando nesse texto. O tudo que Paulo pode está aqui, no verso 13. Suportar humilhações, privações, tribulações extremas, bem como momentos de fartura com equanimidade e contentamento. Eu quero saber se todo mundo vai agora querer dizer: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, porque o tudo posso é isso. Senhor, eu suporto humilhação, suporto privação, suporto tribulações extremas, porque é isso que o texto está dizendo. Não há qualquer referência a conquistas profissionais, vitórias esportivas ou acumulação de riqueza com o objetivo do tudo posso. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ou todo mundo está entendendo, ou ninguém está entendendo Tá. nada. Oi? Estou entendendo, pastor. Então, glória a Deus. Amém. Pode falar. Tem algo que está na frente da sua câmera. Tá uma imagem preta. Aí depois o senhor consegue ajeitar. Melhorou? Desapareceu. O senhor não está. Ah, estava aparecendo. Agora voltou normal, tá normal. Ah, perdão. Muito bom. Obrigado, viu, Salatiel? Obrigado. Ah, Bem, pastor, eu tenho Oi. um questionamento a respeito do que o senhor falou aí, que está escrito lá no livro de Joel, né? É Joel, que fala de eis que tenho pensamentos de bem para você e não de mal. Isso não serve Ali para foi os dias de hoje? Jeremias. É Jeremias. Isso não serve para o tempo de hoje? Não, não. A gente tem que entender uma coisa, Mônica. Existem textos que foram escritos para os judeus e para épocas específicas. Existem promessas específicas para os judeus, que não se aplicam de forma geral, que não se aplicam a nós. Foram feitas para os judeus em épocas específicas. E essa aqui de Jeremias 29, 11 é uma delas. Foi feita para os judeus quando eles estavam exilados na Babilônia, que depois de 70 anos de cativeiro, eles seriam libertos. Eles teriam paz. Sim, eu entendi isso aí. Mas, por exemplo, hoje eu não posso esperar um futuro melhor e uma esperança para a minha vida amanhã? Você pode esperar um futuro melhor para a sua vida. Não tem problema nisso, entendeu? O que tem problema é você querer aplicar aquele texto a isso. Entendeu? Você pode. Não, eu posso, sim, eu espero. Eu espero dias melhores na minha vida espiritual. Eu quero ter muito mais comunhão com o Espírito Santo do que eu tenho hoje. Eu não estou satisfeito com a minha vida devocional. Eu espero exercer o ministério de uma forma como eu não estou exercendo hoje, né? E não só na área espiritual também. Eu espero ter um carro melhor do que eu tenho, tá? Gostaria de ter uma casa própria, mas não tenho, mas glória a Deus. Mas se Deus me der, amém. Vai ser muito bem-vindo. Eu posso, não tem problema. A questão aqui é a ênfase, entendeu? Eu não posso enfatizar na prosperidade, no bem meu particular, no detrimento do que é que o texto está falando. Estou, Eu não com posso. licença, com licença. Pode falar. Eu estou entendendo o que a Mônica falou, porque assim, eu creio que muitos
dessas passagens que aconteceram com os judeus serviram a um propósito de servir como exemplo também para a gente, entende? Exemplo do grande amor que Deus tem pela humanidade, né? Quem está falando? Renata. Renata, vê só. Foi você que conversou comigo no final da aula, não foi? Sim, isso. Vamos Então, terminar o último. então assim, eu não acredito que Eu chego lá. Eu vou te explicar isso. Olha, eu não veja, acredito que o Antigo Testamento inteiro seja só para os judeus, olha, entende? o Antigo Testamento inteiro foi só para os judeus, certo? Ele é sombra do que aconteceria no Novo. Outra coisa que é importante a gente destacar aqui. Alguma coisa, para ter valor do Velho Testamento, para ter valor no Novo, ela tem que ser repetida no Novo. Então, se tem uma doutrina ou uma promessa no Velho Testamento que ela possa ser aplicada na minha vida hoje, ela tem que ser repetida no Novo. Se ela não for repetida no Novo, não tem base teológica para eu fazer essa afirmação. O Velho Testamento, especificamente chamado de Torá, né? Ele foi escrito para os judeus e somente para os judeus. O Novo Testamento, não. O Novo Testamento foi escrito para judeus e para os que não são judeus, para nós, os gentios, certo? Para que uma verdade, uma afirmação, uma doutrina do velho seja aplicada no novo, ela tem que ser repetida em alguns dos evangelhos ou das cartas do Novo Testamento. Se ela não for repetida, não posso aplicar ela na minha vida. Agora, o que Mônica quis dizer foi o seguinte: pessoalmente, ela está lendo as Escrituras, passando por uma situação lá difícil. Ela pode tomar posse dessa palavra para a vida dela? Pode. Agora, o que você não pode fazer é ensinar esse texto com aplicação pessoal, porque não é de aplicação pessoal, foi uma aplicação para os judeus que estavam no cativeiro na Babilônia. Uma promessa ali para aquele momento, que eles iriam passar por aqueles 70 anos ali como escravos, né? Subjugados por conta da incredulidade, da idolatria, deles terem se afastado de Deus, e etc, etc, mas que lá na frente Deus iria reverter a situação. Você pode ler esse texto, Deus falar com você, você tomar posse, amém, glória a Deus, mas não significa que você vai poder aplicar ele para qualquer pessoa numa pregação, porque esse texto foi específico para os judeus. A gente vai chegar nessa parte que você falou, quando for lá no finalzinho, você vai ver que a gente vai chegar nessa parte e você vai entender direitinho, tá? Tá certo. Pastor, Oi. tem um texto que as pessoas sempre falam, que nós comeremos o melhor dessa terra. Sim. E aí, esse versículo aí está correto? Como é que é? Temos que analisar. O texto diz: e comereis o melhor desta terra, e não nós comeremos. Nós Né? temos que analisar. Podemos fazer isso no final, se a gente tiver tempo, tá bom? Eu vou seguir com o que está aqui, porque, como eu disse, não tenho todos os textos aqui, todas as dúvidas, todas as más interpretações, não tenho. Mas o que eu tenho, eu estou passando para vocês. A gente vai chegar. E nessa parte aqui, de 2 Reis, teve uma irmã hoje que falou comigo, eu não sei se ela está na aula, e ela me corrigiu corretamente. Eu falei semana passada que Eliseu tinha ressuscitado uma criança e Elias não tinha nenhuma ressurreição no ministério dele. Nós vamos ver que teve. Elias ressuscitou, sim, e Eliseu teve 2 ressurreições. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. 2 Reis 2:9, a porção dobrada. Esse aqui é um erro comum. Há 15 dias atrás, eu vi uma pessoa lá na igreja orando e orando de forma errada. Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Isso aqui foi o pedido de Eliseu para Elias. Eu vi uma irmã orando: Senhor, me dá uma porção dobrada do teu espírito. Derrama sobre a tua igreja uma porção dobrada do teu espírito.
comumente usado nas congregações para pedir ou profetizar uma unção mística multiplicada por 2 para algum crente, gerando a visão errônea de que o Espírito Santo pode ser fracionado e distribuído em doses quantificáveis. O Espírito Santo não pode ser fracionado, dividido, subtraído, somado, não pode. Ele é uma pessoa, certo? A exposição exegética. Ao pedir a Elias uma porção dobrada, Eliseu utilizou uma terminologia jurídica da cultura judaica, não uma linguagem mística sobre o Espírito Santo. A referência é a lei da primogenitura, estabelecida em Deuteronômio 21, verso 17, segundo a qual o filho primogênito recebia o dobro da herança dos demais filhos como reconhecimento de sua posição de herdeiro principal e sucessor da família. Você vê que aqui, Renata, é uma promessa para o judeu, tá? É uma lei para o judeu, a lei da primogenitura. O que Eliseu pediu? Ser reconhecido como principal herdeiro espiritual de Elias, o sucessor legítimo e líder do ministério profético. Base legal, lei da primogenitura, Deuteronômio 21, 17. O primogênito recebia o dobro da herança como reconhecimento de sua posição de sucessor. O que o texto não ensina, não há qualquer base textual para a ideia de que o Espírito Santo pode ser fracionado, multiplicado ou distribuído em porções dobradas para crentes individuais. E aqui eu quero fazer um parêntese, antes de entrar em Malaquias, eu tenho aqui uma outra apresentação, deixa eu só localizar ela. Tá. Ô, pastor, eu penso, interpreto da seguinte forma, eu acho que quando Eliseu pediu aqui porção dobrada do Espírito, ele estava pedindo porção dobrada da unção que tinha sido derramada sobre Eliseu, né? Exato. Eu falei semana passada, porque o Espírito que está escrito ali é com E minúsculo. Sim. Quando é E minúsculo, se refere ao Espírito. Se referindo à unção que Eliseu carregava. Isso, ao Espírito do homem. E o ele. E aí ele diz a ele, coisa difícil pediste. Isso. E me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Ou seja, se ele caminhasse com ele até o fim, Exato. Né? Não desistisse antes e caminhasse com ele até o fim, ele prometeu que lhe seria dado. Isso. E foi, Tanto é verdade o que você falou, ele estava pedindo a unção, né, que Elias tinha dobrada para a vida dele, não o Espírito Santo dobrado. Sim, tanto não. É que se você observar, Eliseu vai fazer o dobro dos milagres que Elias fez, certo? Sim. Embora, nosso pastor lá na igreja falou sobre isso. Embora ele não tenha sido arrebatado como Elias, tá? Ele não foi arrebatado, mas realizou o dobro. Olha aqui, essa parte aqui eu fiz específica só para ele. Os milagres de restauração na vida do Antigo, de restauração de vida, né, da vida no Antigo Testamento. Tanto Elias quanto Eliseu realizaram milagres extraordinários de ressurreição, conforme registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Esses relatos bíblicos revelam o poder divino operando através dos profetas de Israel, Antigo Testamento, 1º e 2º Reis. Profetas e milagres de ressurreição. Eu não vou detalhar tanto, tá? Eu vou mandar esse material para vocês. Mas aqui vai mostrar que Elias, em 1 Reis 17, ele ressuscita, sim, o filho da viúva de Sarepta. Ele ora e o menino é ressuscitado. Eliseu, ele ressuscita 2 pessoas. Em 2 Reis 4, o filho da mulher sunamita é ressuscitado. E quando ele morre, mesmo depois de morto, certo? Um homem é jogado em cima dos restos mortais dele, dos ossos dele, e esse homem é ressuscitado, mesmo depois de morto. Veja a unção que estava sobre a vida dele. Então, Elias realiza uma ressurreição, Eliseu realiza 2 ressurreições, certo? E aqui tem o porquê
esses milagres, demonstração do poder divino, compaixão pelos vulneráveis, continuidade do poder profético. Aí fala aqui do milagre de Elias, o filho da viúva de Sarepta, os 2 milagres da ressurreição de Eliseu. Eu vou mandar essa matéria para vocês daqui a pouco, tá? Aí vocês vão dar uma lidazinha e vão observar que realmente Eliseu ele realizou o dobro dos feitos de Elias, certo? Ele recebeu uma unção. A unção que Elias tinha, ele recebeu ela em dobro. Não é o Espírito Santo em dobro. A gente não pode confundir, tá? Malaquias 3:10. Aí, Renata, a gente vai começar a entrar naquele assunto que você falou no final da aula passada. Ok. Eu não vou aprofundar nos pormenores, mas vou dar uma visão geral. Por que não vou para os pormenores? Primeiro, porque não é o objetivo do curso e da aula. Tá? Segundo, que eu não quero aqui estar entrando em contradição, né? Não quero estar aqui desfazendo a crença e nem a fé de ninguém, tá? E também o que o seu pastor prega, eu não quero. Então, vou falar só o erro da interpretação e a gente vai chegar nessa parte do Velho Testamento também, tá? Vamos lá, Malaquias 3:10. Os dízimos e as comportas dos céus. Tragam dízimo todo ao depósito do templo. Começa por aqui. Era para entregar o dízimo aonde? No depósito do templo. Que templo? O templo do judeu. Lá, o templo quando ele existia. Depois ele foi destruído. Aliás, ele foi destruído, reconstruído, certo? E hoje está sendo reconstruído de novo. Segundo informações, ele está sendo reconstruído novamente. Deus mandou reconstruir? Não, mas eles estão reconstruindo. Para eles, o Messias não veio. Então, para eles, voltar a praticar o que era praticado no templo, os sacrifícios do Velho Testamento, que eram sombra do sacrifício de Cristo, para eles é válido. Então, eles estão reconstruindo. Já refizeram os utensílios do templo e etc. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Vamos lá. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento. Alimento, não é dinheiro, não é poupança. Alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Cuidado com essa prova. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas vitórias que vocês que nem tiveram onde guardá-las. Isso aqui é uma versão, tá? Das Escrituras. Tem várias versões. Quando eu ministro hoje, e a que eu uso é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Para mim, hoje é a melhor que tem, tá? Não que as outras sejam ruins, com exceção da NVT, que ela omite alguns textos, tá? E com a outra nova aí que apareceu, não estou lembrado agora, é a NVT. NVI. Sim, é a NVT e a NVI. A NVI, ela omite alguns versículos, e a NVT também tem problemas, tá? Eu não vou comentar agora, porque não é o nosso assunto, mas vamos lá. Ô, pastor, rapidinho, licença. Oi. Veja, a minha é a Almeida Corrigida e Fiel. Tá. E ela diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Isso. Agora vamos lá. O texto é Bom, esse. Vamos à interpretação. O que é que acontece com dízimo no Velho Testamento? Primeiro, pastor, surgiu antes da lei. Surgiu, verdade. Surgiu lá com Abraão, quando ele dá o dízimo
Como é o nome dele, o sacerdote? Melquisedeque. Melquisedeque. Surgiu antes da lei. Mas na lei ele foi ratificado. Na lei ele foi confirmado, estabelecido. Na lei, o dízimo era dado por medo. Ou você dava, ou você estava em pecado, e maldições viriam sobre a sua vida. Certo? Isso é na lei. Na graça, eu não dou por obrigação e eu não dou por medo. Eu dou por gratidão. Eu dou com alegria. Não por obrigação e nem por medo de que alguma coisa ruim, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, que não são demônios, eram gafanhotos, tá? Que eles venham sobre a minha vida e me aconteçam coisas ruins. Não, não. O Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. O Velho Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. A graça é superior à lei. A graça é muito superior à lei. Tá? Aí vamos lá. Frequentemente utilizado como base para uma teologia da barganha, Senhor, eu vou te dar, mas em contrapartida eu quero receber. Eu estava numa igreja, certo? O pastor chegou lá e disse assim, olha, quem não tem casa própria? Eu levantei duas mãos, 2 pés. Aí ele disse, então você vai colocar no envelope o aluguel da sua casa, ou o valor da prestação da casa que você quer comprar, o pastor vai orar e Deus vai te dar uma casa. Bem, isso aí é barganha. E não é assim, o nosso relacionamento não deve ser esse com Deus. Não é de barganha. Deus não é obrigado a me dar nada. Ele dá se quiser. Porque o Deus é ele, não sou eu o Deus. Eu não posso botar Deus na parede, eu não posso confrontar Deus. Isso aí é um erro. A gente está vendo isso agora. Vamos lá. A teologia da barganha. Se o fiel devolver o dinheiro, o dízimo, Deus é obrigado a multiplicar esse dízimo, garantindo prosperidade financeira. Em contrapartida, a ausência do dízimo causaria uma maldição financeira e um demônio devorador destruiria os bens do inadimplente. Isso aqui, meu querido, é uma interpretação errada. Vamos lá, exposição exegética. O contexto original é direcionado ao Israel pós-exílio, tá? Israel pós-exílio. E de forma incisiva aos sacerdotes corruptos. A gente tem que analisar o contexto teológico, contextual, o contexto histórico, para poder entender o texto. Não é só ler o texto. Se você só lê o texto, a interpretação é vaga. Qualquer interpretação é válida. O que você achar vai ser aquilo. Mas não é assim com as Escrituras. Não pode ser assim. Então, o texto foi escrito para Israel pós-exílio e para os sacerdotes corruptos da época, que estavam lá metendo dinheiro, metendo a mão nas ofertas e nos dízimos. Entendeu? Como hoje existem muitos pastores, padres e sacerdotes de várias seitas e religiões que fazem a mesma coisa. O texto foi dirigido para esses 2 grupos específicos. O povo quebrava a aliança mosaica ao trazer ofertas defeituosas. Olha, a oferta não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia faltar um membro da oferta, porque a oferta não era dinheiro, gente. Era um animal, era um cereal, não era dinheiro. Pelo amor de Deus. Então, é só ler o Velho Testamento. O animal não podia vir com defeito. Tinha que ser um animal perfeito. E o povo estava dando oferta defeituosa, estava negligenciando o sustento do templo. Para que servia o dízimo? O dízimo era para manter o templo, os sacerdotes e toda a estrutura do templo. Era para isso. Porque
A tribo de Levi, que eram os sacerdotes, faziam parte da tribo de Levi, não teve parte na herança. Quando Deus dividiu as terras, ele não deu nada para os levitas. Mas, em contrapartida, todas as tribos de Israel deveriam ofertar e dizimar para manter os levitas, o templo e o serviço do templo. O objetivo era esse. Não tinha outro objetivo. Então, o povo quebrava a aliança mosaica ao ofertar oferta defeituosa. Quem é que vai dar um dinheiro defeituoso? Era um animal que estava defeituoso. Negligenciar o sustento do templo, dos levitas, dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Porque, além de manter os levitas e o templo, essas ofertas ajudavam os órfãos, viúvas e estrangeiros. Tá? Tinha essa finalidade exclusiva, fechada, e não tem mais como fugir daqui. Era para manter o templo, os levitas, os órfãos, viúvas e estrangeiros. Só. Não era para mais nada fora isso. O depósito, um local físico no templo, uma espécie de celeiro para armazenar alimentos, não dinheiro. Tá? Não existia oferta em dinheiro, até porque o dinheiro, né? Existia dinheiro, mas não era comércio. O comércio não era, a base não era em dinheiro nessa época. Você trocava uma galinha por, sei lá, por 2 rolinhas, uma pomba por um carneiro, por, sei lá, por 1 quilo, uma saca de arroz, de trigo. Então, o comércio era totalmente diferente do que a gente entende de comércio hoje. Tá? As comportas dos céus, aqui é uma referência às chuvas para as plantações. A gente sabe que tem, até eu estava lendo também, foi hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem, aqui na carta de Pedro, acho que foi na primeira carta, que ele fala que das primeiras e das últimas chuvas que vêm. Então, para que haja uma plantação, tem que haver água, tem que haver irrigação, certo? Se a terra é próxima a um manancial, a um rio, beleza. Se ela não é, ela depende de chuva. Então, as comportas dos céus aqui é uma referência às chuvas que Deus enviava para as plantações. Em uma sociedade agrária de subsistência, isso significa sobrevivência da nação. Choveu, tem comida. Não choveu, não tem. Passa fome. Não foi assim que Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome e ele foi para o ribeiro de Querite, foi alimentado ali por corvos, bebia da água do ribeiro, depois vai para a viúva de Sarepta, depois ele ora e chove. A chuva estava ligada à produção e a produção estava ligada a alimento. Teve chuva, tem produção. Teve produção, tem alimento. Não teve alimento, aí é problema, é fome. Entendeu? O devorador. Pragas agrícolas reais, como Faltam 7 minutos, tá, pastor? Tá. Pragas agrícolas reais, como gafanhotos, que destruíam as colheitas, não um demônio financeiro. Porque foi ensinado, e eu aprendi, que o gafanhoto, cortador, destruidor, devorador, migrador, eram demônios. Eu aprendi assim. Mas não é. Se você for pegar o texto, a palavra lá, gafanhoto, for para o original e for ver o significado, não é demônio, é gafanhoto. É a mesma palavra usada lá quando tem as pragas sobre o Egito. Não veio uma praga de gafanhotos? É o mesmo texto, é a mesma palavra. O tema central, fidelidade e aliança, justiça social e sustento comunitário em Israel. Não uma fórmula de investimento financeiro. Então, o dízimo, amado e amada,
Esse texto Renata, o microfone está aberto e não estou conseguindo entender o que o pastor está falando. está com o microfone aberto aí. Dá uma observadazinha. Olha, eu vou encerrar com esses. Faltam 2 slides. Faltam 3 slides. Eu vou encerrar com esses slides, tá? Se por acaso alguém tiver que sair, antes de eu encerrar, pode sair. Depois assiste o finalzinho lá, quando eu postar no YouTube e colocar o link lá no grupo, tá bom? Que eu tenho que terminar esse assunto. Para eu terminar esse assunto, aí eu volto para a Renata. A gente comentou semana passada, eu ainda vou chegar lá, é depois desse aí, se eu não me engano, sobre aquela questão de Jesus, que ele veio para cumprir a lei. Foi você que falou, Renata, isso aí no final dessa aula passada? Foi isso mesmo. Então a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? E pode perguntar e fazer aí, falar, fique à vontade. Mas, Não, então, o que eu estava querendo vou só... chegar, é porque eu não quero pular. Ó, os gafanhotos de Joel, aí vem aqui, ó, cumprir a lei. Pronto, eu vou finalizar com ele. Espera só um pouquinho que eu vou chegar lá. Mateus, aqui, a gente vai para Mateus, né? Mateus 18, 20. É um texto também que é muito usado para citar uma reunião que tem poucas pessoas, para dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus estará ali presente. Aí eu pergunto a você, se você estiver sozinho orando no seu quarto, Deus não está presente, não? É assim mesmo. É Está. assim mesmo. Ele vai estar assim. Onde eu for, ele vai estar comigo. Então não precisa nem 2 ou 3, basta você e Deus já está ali com você. Entendeu? É verdade. Vamos ver a aplicação correta. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A má interpretação. Amplamente citada em cultos com pouca frequência para consolar os presentes, sugerindo que há um quórum mínimo exigido por Deus, como se a presença de Cristo fosse mais forte ou legitimada apenas quando há, pelo menos, 2 ou 3 pessoas reunidas, insinuando que a oração individual tem menor valor. Não é verdade. A oração individual tem valor, tá? Não tem menos valor. Ela tem valor, igual a se você fizer com 2 ou 3 pessoas. Claro, a oração em concordância, né? Aí já tem uma outra questão, mas a sua oração individual tem valor, Deus está presente. Ou quando eu oro aqui no meu quarto, Deus não está me ouvindo, não está me contemplando. Claro que está. Até sem orar, ele me contempla. Exposição exegética. O contexto do capítulo 18 de Mateus não é sobre liturgias, reuniões de louvor ou correntes de oração. O tema central é disciplina eclesiástica e restauração moral. Jesus não está falando aqui de reunião, de louvor, de oração, de culto, de liturgia. Ele está falando, no capítulo 18, sobre disciplina eclesiástica e restauração moral. Nos versículos imediatamente anteriores, 15 a 17, Jesus orienta sobre como uma comunidade deve lidar com um irmão que cometeu um pecado. Então, o que é que ele quer dizer com esse texto? Que se tiver 2 ou 3 que confirmem o pecado daquele irmão, aí sim, esse irmão será julgado. Mas a gente não pode receber uma acusação de um irmão de uma única pessoa. É isso que ele está falando. Vamos ver aqui. A referência legal, Deuteronômio 19:15. A menção de 2 ou 3 não é um número aleatório, é uma referência direta à lei de Moisés, que exigia 2 ou 3 testemunhas para que qualquer acusação ou julgamento tivesse validade jurídica. Aí você vê aqui, Renato, um texto lá do Velho, reforçado no Novo, pelo próprio Senhor Jesus. Então, esse texto é válido para nós nos dias de hoje. Você está me entendendo? O texto que está lá no Velho tem que ter uma referência no Novo para que ele seja aplicado na minha vida nos dias de hoje. Então, quer dizer que eu não posso aceitar um falso testemunho contra um irmão de uma pessoa única. Tem que ter, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas para que tenha validade jurídica.
Até para a questão jurídica mesmo, para você entrar na justiça, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Em toda ação que você for entrar, você tem que ter. O contexto real, disciplina e restauração. Jesus está assegurando à sua igreja que, quando precisarem se reunir para o difícil processo de confrontar o pecado, porque é difícil, viu, amados? Eu já tive que fazer isso, não é fácil, não. De confrontar o pecado e buscar reconciliação, ele estará presente entre essas testemunhas. Ou seja, quando você senta, como eu já sentei, um irmão que estava noivo de uma irmã, mas era casado com outra, e ninguém sabia. Eu fui na cara da mulher dele, falei com a mulher dele. Quando eu sentei com ele, 2 diáconos e a irmã, que era noiva, e perguntei a ele se ele era casado, ele continuou dizendo que não era. Eu dei a oportunidade a ele para ele se corrigir, para ele se arrepender na hora. E mesmo assim ele continuou mentindo. Aí foi quando eu confrontei ele e disse: eu fui na casa da sua esposa e falei com ela. Aí ele não tinha mais como ele se esconder. Mas eu tinha ali. Eu não fui sozinho na casa. Eu fui com mais 2 diáconos e minha esposa. Fomos em 4. E na reunião, estava eu, 2 diáconos, ele, a noiva dele atual da igreja, uma irmã nossa muito querida, que ele estava enganando ela porque ele era casado com outra. Certo? É uma situação difícil, mas Jesus está dizendo o quê? Que nesse momento ele também estará ali presente entre essas testemunhas. É isso que ele está dizendo nesse texto. A gente não pode mudar o contexto, não pode mudar a interpretação ao nosso bel prazer. A garantia prometida. Cristo concede sua autoridade divina e respaldo à difícil decisão tomada pela comunidade no exercício da disciplina eclesiástica, não uma promessa sobre o tamanho de cultos ou reuniões de oração. Os gafanhotos, que eu falei para vocês, Joel, capítulo 1, verso 4 e 2, 25. E a gente vai encerrar com esses 2 slides. O profeta descreve uma praga de gafanhotos devastadora que atingiu a nação de Judá, destruindo todas as plantações e causando uma fome severa. Este é um caso exemplar de como o mesmo texto pode ser lido em camadas distintas e com a interpretação moderna e como a interpretação moderna pode se distanciar radicalmente do sentido original. Porque o que é que o pessoal da prosperidade fala aqui? Que são demônios. E que se você não der o dízimo, aí vai acontecer um monte de coisa. Aí você não dá o dízimo. Aí por coincidência, quebra a geladeira, quebra o fogão, quebra o micro-ondas, quebra o ventilador, quebra o, sei lá, o ferro elétrico, o secador, aí diz, pronto, é a maldição. Não. Não é. Não é. Vamos ver aqui a interpretação original, literal. São insetos reais. Joel descreveu os diferentes estágios de desenvolvimento do gafanhoto, ou ondas sucessivas de uma praga que destruíram as plantações da época, gerando grande fome em Judá. Na época, houve uma fome por causa desses gafanhotos. Na profecia, metáfora, representam exércitos inimigos. O profeta usou a devastação dos insetos como símbolo poderoso de tropas humanas que invadiriam e destruiriam a nação. E não demônios. Tá? A atual interpretação espiritual, que é equivocada, a ideia de que são demônios, e é uma aplicação moderna e simbólica feita por algumas igrejas hoje em dia, principalmente na área financeira, mas não é o que o texto original de Joel descrevia de forma literal. Em suma, a Bíblia falava de insetos. A interpretação de que são demônios é uma alegoria moderna, sem base no texto original de Joel. Tá? Princípio hermenêutico. O sentido literal e histórico de um texto é o ponto de partida obrigatório para qualquer interpretação alegórica ou aplicação contemporânea legítima.
Risco da alegoria descontrolada. Quando a interpretação simbólica se desconecta do texto original, qualquer coisa pode significar qualquer coisa. E a escritura perde sua autoridade normativa. Quando você interpreta, certo? Fora de conexão com o texto original, qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Isso aí é um problema. É aí onde acontecem os erros de interpretação e é onde vem as heresias. De onde vêm as heresias? Tá? Agora vamos lá, Renato. Jesus, Mateus 5,17, veio para cumprir a lei, não abolir. O que é que isso significa? O versículo. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Contexto. A declaração de Jesus em Mateus 5,17 é um dos pilares centrais da teologia cristã. Ela estabelece a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Para compreender essa transição de forma clara, podemos dividir a explicação em 3 partes fundamentais. Primeiro, por que Jesus disse que veio para cumprir a lei? A lei, a Torá e os mandamentos dados a Moisés tinham um propósito triplo: revelar a santidade de Deus, mostrar a pecaminosidade humana, já que ninguém consegue obedecê-la perfeitamente, e apontar para a necessidade de um Salvador. Jesus disse que veio para cumprir a lei porque ela nunca foi o destino final, mas sim uma placa de sinalização. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,17, diz que as regras do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Se Jesus simplesmente abolisse ou destruísse a lei, ele estaria dizendo que Deus errou no passado. Em vez disso, ele cumpriu a lei, levando-a ao seu propósito máximo e definitivo. Jesus, quando ele disse que veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei nele, porque só ele poderia cumprir a lei em todos os seus mandamentos. Nenhum homem pode, somente ele pôde. E ele cumpriu a lei até o final. Como ele fez isso? Jesus cumpriu a lei de 3 maneiras principais: vivendo, morrendo, como o representante perfeito da humanidade. Ele cumpriu a lei, o que estava escrito nos profetas. Tudo que foi profetizado acerca dele se cumpriu nele. Todas as profecias se cumpriram em Jesus. O cumprimento moral, a vida perfeita. Jesus foi o único ser humano que viveu em total e perfeita obediência aos mandamentos morais de Deus. Ele não pecou. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, satisfazendo plenamente a exigência de justiça que a lei demandava. Jesus foi o único. Cumprimento cerimonial, sacrifício. O Antigo Testamento exigia um sistema complexo de sacrifício de animais para cobrir os pecados do povo, além de regras estritas de purificação e sacerdócio. Jesus cumpriu tudo isso ao se tornar o Cordeiro de Deus na cruz. Ele fez o sacrifício definitivo, de uma vez por todas, Hebreus 10, capítulo 10, tornando o antigo sistema de sacrifício no templo obsoleto e desnecessário. A partir de agora, não precisa mais sacrificar um animal. Jesus foi o único sacrifício perfeito e agradável a Deus. Ele não precisa de mais nenhum outro sangue para cobrir os meus pecados, como era no Velho Testamento. Porque sacrificava um animal hoje, amanhã eu pecava de novo. Aí tinha que oferecer outro sacrifício. Era feito anualmente. Agora não. Jesus, por uma vez por todas, ele se ofereceu como sacrifício definitivo por nós. Cumprimento profético, Messias prometido. A frase, a lei e os profetas, referia-se a todo o Antigo Testamento. Jesus cumpriu centenas de profecias messiânicas,
desde o local de seu nascimento até os detalhes de sua crucificação e ressurreição. Tudo estava escrito sobre ele, ele cumpriu. Tudo que foi profetizado nas Escrituras, desde Gênesis até Malaquias, se cumpriu em Jesus Cristo. Tudo, tudo, toda a Escritura. Ele cumpriu. Porque nós não estamos debaixo da lei. A afirmação, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de Romanos 6,14, significa que a nossa relação com Deus mudou de base. No Antigo Testamento, a lei funcionava como um tutor guardião. Gálatas 3, 24 e 25. Ela nos mostrava o padrão de Deus, mas não nos dava o poder para cumpri-lo. Era um sistema baseado no desempenho. Faça isso e viverá. O problema é que a natureza humana caída sempre falhava. Hoje não estamos debaixo do jugo ou da condenação da lei pelos seguintes motivos. Primeiro, a dívida foi paga. A lei exige punição para o pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus já tomou essa punição sobre si na cruz. A justiça da lei foi satisfeita nele plenamente. Amém? Aleluia. Estou dando vontade de dar glória a Deus aqui. Parece que eu estou ministrando a palavra. Mudança de aliança. Pela fé em Cristo, estamos na nova aliança. Deus nos declara justos, não por causa das nossas obras perfeitas, mas porque a perfeição de Cristo nos é transferida. Isso chama-se justificação. A lei escrita no coração, em vez de tentar obedecer às regras externas gravadas em pedras com o nosso próprio esforço, o Espírito Santo, a promessa cumprida em Atos 2, passa a habitar no cristão. Ele transforma nossos desejos e escreve a lei do amor em nossos corações, conforme Jeremias 31, verso 33. Jeremias fala muito do novo nascimento. Lá em Jeremias ele diz, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, certo? Esse texto de Jeremias está lá em Efésios. Então é isso, Renato, a gente tem que ver se o texto do Velho Testamento tem amparo no Novo. Se ele tiver, amém. Se ele não tiver, ele serve de exemplo, tá? Serve de exemplo positivo ou negativo. Eu posso extrair algum valor daquela passagem, mas sempre aplicando, trazendo para Jesus. Sempre eu posso pregar em cima do velho, mas sempre aplicando e trazendo para Jesus, trazendo para Jesus, trazendo para os dias atuais. E se tiver textos no novo que reforce aquela passagem do velho, você tem que citar na sua ministração. Certo? Deu para entender, Renata? Deu para entender, mas ainda fica dúvida em relação à questão do dízimo, porque também estando Jesus no Sinédrio, teve a passagem da senhora das moedinhas, né? Da viúva, da mulher pobre, que despejou lá no gasofilácio as moedinhas dela, e muitos ali estavam querendo se exibir e colocando muitas moedas, né? De ouro, de prata. Isso. E aí Jesus olha e diz: eu digo que nesta noite de todos a que mais deu foi essa. Porque ela deu do seu sustento e os outros deram do que sobrou. Eu creio que se fosse para romper essa aliança, essa questão do dízimo, naquele momento ele talvez tivesse deixado uma informação sobre isso, de que não tinha necessidade, que não precisava, não precisava, porque ali o Senhor... que ela estava sendo psicologicamente explorada em dar aquelas moedas, porque ela achava que tinha que dar uma coisa... Não, enfim. O problema não está na questão do dar ou de não dar. O problema não é esse, certo? Essa não é a questão. A questão é de como dar.
certo? Antes era dado por obrigação e por medo. Havia lei, e se você não obedecesse, você teria consequências. Agora não. Agora você dá por amor, dá por gratidão, dá porque você é grato. E a graça, ela não tem percentual. O dízimo era 10%. A graça, você pode dar 100% do seu salário. Amém, eu entendo. Mas o que é ensinado a gente na igreja, eu estou querendo entender para fazer o certo, tá? Por isso que eu estou perguntando. Eu estou entendendo. É, Eu estou lhe respondendo. o Só que a que eu gente não vou poder chegar onde você quer. Porque eu o não que a sou o gente seu pastor. tá Tá entendendo? certo. O que a gente aprende é que o dízimo é realmente como uma obrigação e a oferta é o que você dá porque o Senhor suscitou no seu coração ou você teve vontade de dar, de ajudar alguém, um ministério, alguma coisa. Eu aprendi assim. Porém, é uma coisa que às vezes deixa a gente em sofrimento. Tem um mês que, por exemplo, eu trabalho por demanda. Eu não, né, não tenho um fixo todo mês. Eu sou prestadora de serviço. Tem mês que tem serviço e tem mês que não tem, né? Aí, às vezes, passa 3 meses sem você faturar. Quando você fatura, o dinheiro que entra já tem tanta dívida acumulada, mas a orientação que a gente tem é, em primeiro lugar, você tira os 10% que é do Senhor e o restante do dinheiro você pede a Deus para lhe abençoar para você conseguir cumprir suas obrigações. Aí, veja só, eu não posso, entendi, sim. Eu não posso entrar nos pormenores, porque é uma questão, eu não sou o seu pastor. Juliana, está abrindo o Tá microfone. entendendo? Porque eu quero deixar um texto, pastor, por isso que eu abri o microfone, se puder, rapidamente. Tá? No mesmo contexto aí, falando sobre o dízimo, né? Na segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o verso 7, é um texto que deixa bem claro a forma da contribuição. Ele chega com uma clareza, né? Que vai dizer assim, a expressão: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o texto que regulamenta a contribuição no Novo Testamento. Positivamente. Esse é o texto. Pronto, agora eu entendi. Eu não posso responder a sua pergunta da forma como você quer, porque eu não sou o seu pastor, certo? Mas eu posso concluir o que eu iniciei falando aqui da seguinte forma. O problema, por que Ananias e Safira morreram? Eles deram 50% da casa que eles venderam. 50%. Não foi nem 10%, foi 50%. Mas por que eles morreram? Porque eles mentiram. Entendeu? Eles queriam aparecer, porque os discípulos estavam vendendo e dando 100% aos apóstolos, e os apóstolos distribuindo entre viúvas, órfãos, ninguém pediu, né? Ninguém pediu a eles. Eles disseram que ia vender. Ninguém tinha necessidade. Eles poderiam ter vendido, ficado com todo o dinheiro, poderiam, não iriam morrer. Certo? Eles poderiam dar 10%, poderia, não iriam morrer. Eles poderiam dar tudo, poderia, não iria morrer. Mas no momento que eles disseram que deram tudo e deram só 50%, eles morreram, porque eles mentiram. Aí vem o texto de 2 Coríntios que Salatiel acabou de mencionar. Como é que a oferta tem que ser dada? Como é que a contribuição tem que ser dada? Com alegria. Se você está dando com o coração pesado, nem dê. Se você está com problema com o irmão, a palavra diz, deixa a tua oferta ali, reconcilia com teu irmão e depois vai e apresenta a tua oferta.
Porque se você der aquela oferta, a igreja recebe, mas Deus não. Então, a gente tem que ir nos detalhes. É por alegria, é com coração alegre, é com motivo de gratidão. Lê de novo aí, Salatiel, o texto. Lê bem devagar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Pronto, para aí. Não, Olha só o que é que diz. Cada um de nós contribua conforme propôs no seu coração. Então, antes de você levar e entregar lá na sua igreja, você acorda com Deus. É o que você propôs com ele. Senhor, eu vou te dar 30% esse mês. Guilherme Colgate, que é o dono, né, que era o dono da Colgate, acho que ele já morreu há muito tempo, ele começou dando 10% do lucro das empresas Colgate e terminou a vida dando 90% do lucro para oferta missionária em todo o mundo. Aleluia. Guilherme Colgate. Mas isso aí, você acha que foi construído da noite para o dia? Isso foi o relacionamento dele com Deus. O dízimo, a oferta, é você e Deus. Sim, sim. Deus conhece seu coração, conhece sua necessidade, sabe dos seus compromissos, certo? Então, você acerta com Deus. Senhor, esse mês eu vou dar tanto, por isso, por isso, por isso. Pronto. Agora, quando for dar, dê com alegria. Ele sabe que você trabalha, recebe comissão, às vezes não recebe, tem mês que não recebe, a dívida rola para o outro mês. Ele sabe de tudo isso. Mas o que você for dar, em acordo com ele, verdadeiramente, né? Não vai chegar lá, não vai chegar lá e botar no envelope 10% dízimo, se você não está dando os 10%. Aí você vai estar mentindo para Deus, vai estar entrando num pecado de Ananias e Safira. Então, se não vai dar 10%, não bote dízimo, bote oferta. Entendeu? Deus não está preocupado. Deus não está preocupado. Deus só está. Ele quer o seu coração. Agora, contanto que você vai, se você vai dar R$ 5 ou 5.000, que você dê com alegria. Amém, amém. Continua o texto aí, Salatiel. É só que a pessoa, às vezes, chega um mês que você não tem nada para dar e você chega a chorar, né? Assim, E você se oferece. Senhor, eu dou a minha vida a ti. Amém. A minha Amém. vida a ti. Continua, Salatiel. Continuando o texto. Não com tristeza ou por necessidade. Não triste e nem por necessidade. Vamos lá. Porque Deus ama o que dá com alegria. Olha aí, ele ama quem dá com alegria, quem dá com prazer, quem dá com espontaneidade. Mas se você não dá dessa forma, ele não ama. Então, Amém. Eu entendi agora. entendeu agora? Entendi. Então, Obrigada. de nada. Vamos encerrar aqui. Professor, eu posso só dar uma palavrinha sobre isso? Pode? Quem é? Mônica? É a irmã Ivanise. Ah, Olha, pode falar. para a Renata aí, tá? Renata, veja só. Meu esposo, hoje ele não está mais não, mas ele era o tesoureiro da igreja. E muitas irmãs, né, que também tinham a situação como você, ou até outro tipo de situação. E aí, às vezes, a irmã ia meu esposo e começava a relatar, né, que porque não deu dízimo, e começava a falar com ele, não só uma irmã, mas várias irmãs. E aí, o que, é que ele aconselhava as irmãs? Porque as irmãs achavam, porque não dava o dízimo, estava em pecado, Deus ia castigar. E aí ele dizia: não, irmã, não é por aí não, não é assim não, dessa forma não. Deus conhece o teu coração, Deus sabe, né? O que você tem passado, o que você, que você não tem. Então, minha irmã, não se aperreie com isso, não. Às vezes tinha pessoas que deixavam de ir para o culto por causa disso. E ele dizia: não, irmão, venha cultuar o Senhor, venha adorar Ele. Isso. Independente de que você tenha ou não, venha dar a tua oferta, o teu culto, a tua gratidão ao Senhor, entendeu? Excelente colocação, irmã. Amém, É isso irmã. mesmo. Obrigada. É isso. Olha, eu fui pregar numa igreja que a pessoa só poderia participar da ceia se desse uma oferta de um valor X, sabe? Aí era um absurdo.
O cálicezinho desse pequeno que a gente participa na igreja era, na época, para quem dava uma oferta de 20. Isso há mais de 35 anos atrás, sei lá. Aí quem dava de 50 era um cálicezinho maior, quem dava de 100 era o maior. Então, só participava da ceia quem tivesse 20, 50, 100 ou mais de ofertas. Quem não tivesse, nem participava. Não poderia participar de ministério se não fosse dizimista, fiel. E, olha, meu irmão, onde é que está escrito isso? Então, o que a irmã falou aí, completou o texto que Salatiel leu. É isso, entendeu? É você e Deus, é com alegria, entendeu? Você sabe da sua situação e Deus sabe também da sua situação e do seu coração. Pastor, licença aí. O que o senhor falou aí, realmente, eu não vou contar aqui, não vou falar a instituição, a denominação, mas tem uma denominação que realmente é como o senhor falou aí, para a pessoa ser obreiro, ela tem que ser fiel ao dízimo, tá entendendo? Se o líder souber que tal obreiro não está, ele fica lá, ele fica estacionado, na verdade. A chamada dele vai ficar parada. Isso. Aí, onde é que está escrito isso? Em canto nenhum, isso é coisa do homem, certo? Eu conheço um pastor que a igreja dele fechou. Sabe por quê? Porque ele pedia a carteira profissional dos irmãos para saber se o irmão estava dizimando correto, de forma correta, o valor correto. Isso é um absurdo. Gente, a obra é de Deus. Misericórdia, aí é absurdo. E a obra de Deus, feita do jeito de Deus, tem a provisão de Deus. Eu não preciso estar pedindo dinheiro. Entendeu? A obra de Deus, feita do jeito de Deus, tem a provisão de Deus e ponto. A obra é dele. Claro, ele vai usar pessoas, certo? Ele vai me usar, mas ele vai me usar, ele sabe da minha situação, da minha condição, e ele sabe do meu coração. Eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero que o reino cresça, mas eu tenho meus limites. E ele sabe dos meus limites. E ele me ama com meus limites. Entendeu? Então, vamos lá, o último texto para encerrar. Hoje passou um pouquinho do horário, mas foi bem legal a nossa aula. 1 Coríntios 10, 13. Esse aqui, um pastor amigo meu me disse isso orando por mim. Aí eu disse, pelo amor de Deus, eu tenho que passar isso para ele. Passei, mas eu acho que ele nem leu. 1 Coríntios 10, 13. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Será que é verdade? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Será que isso é verdade? Ditado popular, Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. O problema. A declaração de que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar é um ditado popular muito comum, mas não encontra respaldo no texto bíblico. A confusão geralmente nasce de uma interpretação equivocada de uma passagem específica, ignorada a realidade do sofrimento humano relatado nas Escrituras. O mau entendimento. Tentação versus sofrimento. É diferente, gente. Tentação é uma coisa, sofrimento é outra. O ditado popular é, na verdade, uma distorção de 1 Coríntios 10, 13, que diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Tentação, não provação, não sofrimento. O apóstolo Paulo está falando estritamente sobre tentação, o impulso ou atração para o pecado, e não sobre sofrimento, luto, tragédias, perseguição ou dor física. Deus promete uma saída para a tentação moral, mas as Escrituras não prometem que o sofrimento circunstancial será sempre mantido em um nível que o ser humano consiga gerenciar por conta própria. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, você vai ver. A realidade do esgotamento humano, 2 Coríntios 1, 8.
além da capacidade humana. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Paulo relata uma experiência na província da Ásia, onde a situação foi explicitamente além de sua capacidade pessoal de resistência. Irmãos, não queremos que ignorem as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha aqui. Meu irmão, é muito sério. É porque as pessoas confundem esse texto. Criaram aí um ditado popular. Mas tentação não tem a ver com tribulação, não. É diferente. Tentação, sim. Nós não seremos tentados acima do que podemos suportar. Deus vai dar o escape. Mas provação, meu irmão, Jesus foi provado até a morte de cruz. Por que a gente não vai ser provado? Paulo disse que sofreu uma provação, uma tribulação tão forte na Ásia, que ele perdeu a esperança da própria vida, que foi além da capacidade dele de suportar. Isso derruba frontalmente a ideia de que as provações são limitadas à nossa capacidade de suportá-las. Paulo admite ter chegado ao limite extremo da exaustão e do desespero, onde suas próprias forças emocionais, físicas e psicológicas simplesmente acabaram. O propósito da carga insuportável, segundo Coríntios 1:9. O fim da autossuficiência. Se a vida traz fardos maiores do que podemos carregar, a questão natural é o porquê. O versículo imediatamente seguinte, 2 Coríntios 1:9, oferece a resposta prática do apóstolo para essa experiência traumática. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Veja aqui, para que ele não fosse autossuficiente, para que ele não dependesse dele ou não dependesse de ninguém, mas de Deus, depender de Deus, que ressuscita os mortos. Amém? A perspectiva de Paulo sugere que cargas insuportáveis servem para quebrar a ilusão da autossuficiência humana. Quando conseguimos suportar tudo sozinhos, a tendência natural é o orgulho e a independência. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos dependência dele, que nós possamos depender dele. Ele quer isso. Quando o fardo se torna maior do que o indivíduo pode carregar, a alternativa restante é a dependência total daquele que tem o poder supremo. A mensagem central não é o que o ser humano tem, não é que o ser humano tem uma resiliência inesgotável, mas que ele precisa se apoiar externamente na força de Deus. Amém, amados? Então, Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Coloca o foco na força do indivíduo, sugerindo um empoderamento pessoal, onde a pessoa tem a capacidade inerente de vencer qualquer obstáculo. A mensagem de Paulo é o oposto. As adversidades, frequentemente, vão exceder o que você pode suportar. E é exatamente no fim das suas próprias forças que começa a necessidade e a manifestação da graça e do poder divino. É quando o apóstolo Paulo diz, quando ele ora, né, para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e Deus diz a ele, não, Paulo, não ora mais, não vou te responder. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, eu sou forte. Então, as provações, tribulações, vêm para que nós possamos depender de Deus, buscar em Deus, e Ele possa nos dar o alívio, o refrigério, o escape, realizar um milagre, fortalecer a nós mesmos para que a gente possa enfrentar aquela situação. Deu para entender, amados? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu encerrei aqui. Foi muito claro. Foi muito claro.
Está tudo tranquilo, tudo claro? Então, glória a Deus. Foi essa a aula, maravilha, não é? Glória a Deus. Só Glória a quero Deus. só pegar nesse último assunto que o senhor falou, Certo. que muitos ainda não entendem essa passagem e não foca, né? Essa palavra aí, que a tentação, né? Deus não tenta ninguém. A gente Deus sabe não que a tem. tentação É vem do diabo. do diabo, Ou da nossa carne mesmo, né? Da nossa concupiscência. na natureza, justamente. A natureza caída. Exatamente, Pronto, era só isso mesmo, pastor. Amém. Então, amados, graça e paz. Até semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão. Teve uma irmã que falou sobre um versículo para a gente interpretar. Pode mandar no meu particular que eu mando para você, irmã. E se for o caso, eu comento na aula que vem. Tá certo? Então, a paz do Senhor para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito Tá certo. obrigado. Obrigada, pastor. Fiquem na paz. Amém. Vou tirar aqui todo mundo para poder encerrar a gravação. Aí, ficou aqui. Como é que eu faço? Tem alguém ainda que está online? Se tiver, por favor, saia para poder encerrar. Tem alguém que está aí, um celular, não sei quem é.